Bom, fala aí, rapaziada, mais um vídeo aqui sobre genética, dessa vez falando sobre mutações, tá? É um assuntozinho amplo, complexo, mas básico no sentido que é interessante você saber ele para compreender a variabilidade genética e, consequentemente, a questão da evolução, um assunto muito pouco compreendido aí por uma ampla gama de pessoas, tá? A seleção natural e a mutação estão na base para a compreensão da tal da teoria da evolução. Mutações nada mais são do que alterações no material genético das células. Tá? A gente, quanto a amplitude das mutações, vamos dizer assim, né, a gente tem dois tipos. As mutações cromossômicas, né, que implicam aí, tem efeitos na estrutura dos cromossomos. Aqui alguns exemplos aqui. Mutações, aberrações cromossômicas, né, também chamadas, das quais eu não vou falar, o vídeo não ficar muito longo. Vou falar das mutações gênicas, que são mais pontuais, que implicam alteração em algumas bases nitrogenadas na fita de DNA. Né? A fita de DNA é essa dupla hélice aqui, ó, né? Com essas escadas aqui, são as bases nitrogenadas sendo pareadas. Ó. E elas obedecem a um princípio de pareamento básico, que é esse aqui, ó. Adenina sempre se liga com a timina e citosina sempre se liga com a guanina. Tá aqui, ó, os esquemas de pareamento. Adenina, que é uma purina, se liga com a citosina, que é uma pirimidina. E aqui, ó, uma adenina, que é uma purina, se liga com uma timina, que é uma pirimidina. Tá? E outra coisa aqui, ó, você tem mutações por trocas de base nitrogenada, perda de base nitrogenada ou adição de base nitrogenada, tá? Quando você tem a substituição de base nitrogenada, quando você substitui, né? Deixa eu pegar aqui, ó, uma citosina por uma timina, você está substituindo duas pirimidinas. É uma mutação de transição. Mas quando você substitui uma citosina, uma citosina por uma adenina, uma purina por uma pirimidina, né? Uma pirimidina por uma purina, tá? Aí você tem uma mutação por troca de base chamada de transversão, tá? São conceitozinho aí para quem está vendo esse vídeo com o intuito de fazer prova, ficar ciente desses nomezinhos. Transição, quando duas pirimidinas trocam de lugar, e transversão, quando uma pirimidina troca de lugar com uma purina. Tá? Básico aí. Um exemplo aqui de mutação por substituição de base nitrogenada. Tá? A substituição que a gente fala aqui, ó, no RNA, no DNA, o trechozinho contendo o gene, vai dar origem a um RNA mensageiro, né, que vai para o citoplasma, e lá vai dar origem, vai começar a síntese de uma proteína, processo chamado de tradução. Tá? O código genético ele trabalha por trincas, né? A cada 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro, isso significa que a gente tem um aminoácido, tá? Aqui 3 bases nitrogenadas, um aminoácido, 3 bases nitrogenadas, outro aminoácido, 3 bases nitrogenadas, outro aminoácido, e assim sucessivamente, tá? Aqui a trinca GTT, CTT vai dar origem a um RNA mensageiro com a guanina, adenina e adenina. E a guanina, adenina codifica o ácido glutâmico. Na verdade, que está glutamina, mas é ácido glutâmico porque a gente está falando aqui de uma hemoglobina. Deixa eu tossir aqui. Apertar o pause. Apertei o pause aqui para dar uma tossida e minha garganta meio ferrada, tá entendendo? Mas voltando aqui a lógica aqui, ó, tá? Aqui, gente, esse exemplozinho que está na tela, dessa mutação por troca de base nitrogenada, é uma mutação da hemoglobina, que na verdade é hemoglobina, tá? Ela é
na verdade, um polipeptídico formado por 4 cadeias, 2 betas-globinas e 2 alfas-globinas. Aquela figurinha lá do exemplo que estou dando, está falando sobre a beta-globina, que é codificada em um gene no cromossomo 11, e a alfa-globina em outro gene no cromossomo 16. Tá? Aquela figurinha lá está falando dessa coisa aqui, ó, da beta-globina. Tá? Então aqui, ó, fazendo referência à beta-globina. Perfeito? A beta-globina é um polipeptídeo formado por 146 aminoácidos, não me engano. Na 6ª posição a gente teria o ácido glutâmico, que está escrito glutamina, mas na verdade seria um ácido glutâmico, né? Na 6ª posição, ou seja, teriam mais 5 aminoácidos para trás lá, ó. Esse aqui seria o 6º. Teria mais 140 para frente, certo? Mas aqui a gente sofreu uma mutação. Cadê aqui, ó? Por troca de base nitrogenada, a timina vai dar lugar a uma adenina. E no RNA mensageiro a gente vai ter um códon diferente, já que a adenina se pareia com o uracilo, tá? E esse GUA codifica a valina e não mais o ácido glutâmico. Então, no 6º aminoácido da cadeia da beta-globina, ao invés de a gente ter um ácido glutâmico, a gente tem uma valina. Isso aí vai trazer modificações para resultado final, que é a hemoglobina. As hemácias contendo hemoglobina normal, ela tem esse formato aqui, ó, né? Uma espécie de disco côncavo, né? Côncavo, flexível, que transporta o oxigênio de uma maneira eficiente e circula legal pela corrente sanguínea, enquanto que aquela mutação que vai dar origem a uma globina mutada, por conta dessa valina que entrou aqui, ó, por essa troca de base nitrogenada, vai dar origem a uma anemia falciforme. Falciforme por quê? Porque as hemácias têm esse formato de foice aqui, gente, ó, que traz vários problemas, tá? Para a pessoa portadora dessa mutação. Aqui, ó, as hemácias normais seguem um fluxo normal, sanguíneo, pá. Aqui, ó, cheio de moléculas de hemoglobina dentro da hemácia. E aqui, ó, hemácias normais junto com hemácias fosforme. Essas hemácias que já tem aquela proteína mutada. Você não tem um ácido glutâmico nessa exposição, mas tem uma valina. Isso modifica a estrutura da hemoglobina e, consequentemente, você tem uma mudança no formato da hemácia, que ela não circula muito bem, ó, tá vendo? A gente tem um amplo fluxo sanguíneo, tal, tem um tempo de vida menor, ela pode estourar e o transporte de oxigênio não é feito de forma eficiente pela corrente sanguínea. Isso aí traz vários problemas de saúde para a pessoa portadora dessa doença. Tá? Só tentar mostrar aqui agora, aqui, ó. Você também tem mutações pela perda de base nitrogenada. Deixa eu tentar ampliar aqui. Esse é um exemplo de perda, né? Você perde por algum motivo a base nitrogenada timina, né? Aí seguindo aqui, eu vou imaginar que aqui a gente teria uma adenina, outra adenina e tal. Se você perdeu essa timina, então naturalmente você vai perder essa adenina que não é RNA mensageiro. Então você vai ter a guanina, a adenina e uma uracila, tá? Então você mudou o códon, ó. O códon agora é GAA, GAU, GAU. Vamos ver o que codifica GAU. GAU, cadê? Aqui, ó, GAU, ó. Ácido aspartico, tá? Ácido aspartico, voltando, por exemplo. Cadê? Ácido aspartico. Ácido aspartico. Vou botar aqui assim, bem doideira mesmo. Bom, o ácido aspartico, né? Por quê? Porque você perdeu a timina, perdeu a adenina. Aqui você teria uma outra adenina. Esse parei com GAU. GAU seria ácido aspartico. Ou seja, mudou também aqui esse 6º aminoácido e todos os demais, né? Porque aqui, ó,
você tem essa trinca. A próxima trinca, né? Porque você perdeu essa base nitrogenada aqui, ó. A trinca agora vai ser como? Vai ser esses três aqui, ó. Ó, a diferença. E os três da frente. Todos os aminoácidos subsequentes aqui vão ser outros, tá? Porque a trinca vai ser completamente diferente daqui para frente, porque você perdeu uma base nitrogenada. Quando você perde uma base nitrogenada, a mutação é muito mais grave. Tanto quando você perde... todo o perfil da molécula também. Mutação altamente prejudicial, tanto por deleção quanto por adição de base nitrogenada. Tá? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa aqui. Tossi de novo aqui. Voltando. Então você tem a mutação por troca de base nitrogenada, que normalmente são menos graves. Adição ou perda de base nitrogenada são mais graves, né? Porque implica alteração na toda a molécula da proteína, toda a cadeia de proteína. Você tem algumas mutações que são silenciosas, né? Quando... Imagina aqui que você tem lá no RNA mensageiro, né? O CAU codifica a histidina. Esse nomezinho bravo, histidina, certo? Se você tem um GAU, histidina, mas se você tem um CAU, histidina. Se você tem um CAC, você também tem histidina. Perfeito? CAU, histidina, CAC, histidina. Vou imaginar aqui, ó. CAU, histidina. Teria aqui CAU, histidina. E qual outro para histidina também? CAU e CAC. CAU e CAC. Se você tiver alguma mutação que troca o U pelo C, então você vai ter CAU ou CAC. Qualquer um dos dois vai codificar o mesmo aminoácido histidina, certo? Como você pode ver aqui, ó, na base, no código, na tabela do código genético. Então essas chamadas mutações silenciosas, que é a troca da base nitrogenada, mas no entanto o aminoácido codificado vai ser o mesmo, porque tem alguns aminoácidos que são codificados por mais de uma trinca, né? A alanina, por exemplo, é codificada por 4 aminoácidos diferentes. Tá? Normalmente as mutações silenciosas são essas que implicam alteração de base nitrogenada, quando a substituição é mais suave. Agora, quando a deleção ou adição, aí mutação dificilmente vai ser silenciosa. Deixa eu botar todas as imagens aqui em sequência para ver se a gente esqueceu alguma coisa. Tabela do código genético, que não é assunto da aula, tem outras aulas falando sobre isso, outros vídeos, não é propriamente uma aula, né, gente? Aqui, as mutações elas ocorrem espontaneamente, meio que por acaso, tá? Seria de se esperar que elas ocorressem com uma frequência maior do que ocorre por conta da própria estabilidade das ligações químicas entre as bases nitrogenadas, mas no entanto as células têm mecanismo de reparo do DNA, tá? As mutações ocorrem, mas essas mutações elas são corrigidas, tá? E o DNA volta à sua originalidade, tá? Então você tem vários mecanismos de reparo do DNA. Aqui eu já falei sobre equiparamento. Um outro tipo de mutação também que tem são a formação do dímeros. Aqui um exemplozinho aqui, ó, de dímero de timina, tá? A timina, ó, as duas bases de timina, vamos botar aqui, vamos imaginar aqui, imagina que a gente tem uma timina aqui
Não, aquilo lá não é no DNA, tá? Timina, timina. Essas duas timinas estão separadinhas, tá vendo? Tem um espaço aqui entre elas. Agora, se as duas timinas se ligarem, por algum motivo elas se ligarem aqui, deixa eu tentar representar aqui. Timina se ligou com essa aqui, ó. Tá vendo a ligação entre elas aqui? Tá? Essas duas timinas ligadas aqui, ó, formou um dímero, tá? E o pareamento aqui também vai dar problema na hora de transcrever isso para um DNA, para um RNA mensageiro, tá? Só para ficar ligado aí nesse um dímero de timina, e como a timina é uma pirimidina, é isso aqui um dímero de pirimidina, porque a timina é uma pirimidina, certo? Tem aquelas mutações que eu falei com vocês, que a gente troca a base nitrogenada, mas que, no entanto, não muda a sequência de aminoácidos, né? São mutações silenciosas. Ocorre, mas não tem resultado prático nenhum. Quer dizer, há uma variabilidade genética, mas fenotipicamente não tem resultado. Mudança de sentido trocado, quando a substituição de uma base nitrogenada por outra muda um único aminoácido, é o exemplo da anemia falciforme que eu falei, tá? O sexto aminoácido, que era para ser um ácido glutâmico, né, pela aquela mutação, passa a ser uma valina, mudou um único aminoácido. Normalmente essas mutações são menos graves, né? E tem também as mutações de perda de sentido ou sem sentido, que produzem um dos três códigos finalizadores do RNA mensageiro, tá? Quando você está sintetizando a proteína, quando que o ribossomo sabe que é hora de parar a síntese da proteína? Quando ele encontra um dos três códons finalizadores, tá? Só que você pode ter uma mutação que faz com que um desses três códons aqui, ó, apareçam antes da hora, tá? E a proteína que estava sendo sintetizada, ela é interrompida antes da hora, porque houve alguma troca de base que levou à formação dos códons de terminação, tá? O AA, por exemplo, é um código de terminação. No exemplo aqui, ó, esse aqui seria o sexto aminoácido, né? Seria o sexto aminoácido da beta-globina. Ô, 6 brabo, gente. Vamos botar aqui direitinho, né? O sexto aminoácido da beta-globina, GAA. Tem até uma coincidência aqui, cadê? Códon de terminação que eu botei aqui. O AA. Se por algum motivo uma mutação aqui substituísse esse G pelo U, a gente teria o AA, que é aqui nesse ponto, né, a proteína seria interrompida, sua síntese, e daqui para frente não teria mais aminoácido nenhum, porque perdeu o sentido. E essa beta-globina aqui não seria mais beta-globina, seria uma proteína com apenas 6 aminoácidos. Tá? Essa é a mutação que dá origem a alguns códigos de terminação, chamada também sem sentido ou perda de sentido. Tá? Cadê? Mutação. Aqui, ó. Gente, o vídeo está ficando longo, né? Bom, mas o básico eu já falei. Cadê? Aqui nada mais é do que uma coisa que eu já falei, né? Um DNA não mutado. O DNA normal, TCC, dá origem ao RNA mensageiro GAG, codifica a lisina, tal. Aí aqui uma mutação silenciosa, ó, que há uma mutação porque é uma troca de base nitrogenada, mas que dá origem a um códon que codifica o mesmo aminoácido, lisina. Nonsense, sem sentido, né? Houve a mutação, o A deu lugar ao U, e o AG é um códon para parada da síntese de proteína, ou seja, interrompeu ali. E aqui, ó, troca de sentido, né? Quando uma mutação da origem aqui
deu origem a um aminoácido aqui, a mutação deu origem a outro aminoácido, lá uma coisa que eu já falei também. Caso da anemia falciforme, aqui que eu não vou falar tal sobre mecanismo de reparo das mutações. Coisa interessante também que a pessoa que tem a anemia falciforme, né, ela pode ter um alelo que produz hemácias normais, as betas-globinas normais, e também pode ter um alelo para beta-globina mutada. Então ela tem 50% das hemácias normais e 50% das mutadas. Tá? E se a pessoa tiver os dois alelos mutados, então ela tem 100% das hemácias falciformes. O interessante é que essa pessoa aqui, ó, interessante. Claro que as pessoas que têm 100% da anemia falciforme têm a versão grave da doença, tá? Podem vir a morte. Mas pessoas que têm 100% das hemácias normais são mais suscetíveis à morte por malária, que é um protozoário, né, que depende das hemácias normais para infiltrar nessas hemácias, coisa e tal. Então, eis aqui uma mutação que normalmente é considerada deletéria, mas quem tem o traço falcêmico, né, no seu DNA, ela tem uma vantagem, que ela é uma resistência à malária. Interessante isso. Certo? É isso aí, rapaziada. Não sei se o vídeo aí ficou faltando alguma coisa. Se ficou faltando, vocês falam aí. Se percebeu alguma coisa que não ficou muito claro, tal, comenta aí, dê o like. Obrigado.